O deputado Nicolas Ferreira chama de incidente natural a queda do raio que feriu quase 90 pessoas no ato organizado por ele em Brasília. Ontem, o parlamentar do PL de Minas Gerais passou no hospital de base do Distrito Federal para visitar aqueles que precisaram ser internados. Eram pessoas que estavam ali no meio dessa manifestação que aconteceu debaixo de uma chuva torrencial em Brasília. Aliás, ainda tem previsão de chuva muito forte para os próximos dias, na Praça do Cruzeiro. Foi onde aconteceu essa manifestação que pedia, entre outras coisas, mas principalmente a liberdade de Jair Bolsonaro e dos presos de 8 de janeiro, Afonso Marangoni. Ontem, para quem estava de plantão, quem estava trabalhando, não só para quem estava trabalhando de plantão, mas principalmente para quem estava lá, foi um susto enorme a queda desse raio e o número também muito grande de feridos, de pessoas que precisaram de atendimento médico depois dessa ocorrência, certo? Bom dia para você. Situação, né, Carla? Bom dia para é. você, para a Sheila, para o Fábio, para todo mundo que nos acompanha. Todo mundo previa que tivesse essa manifestação, mas não imaginou que a gente estaria noticiando aqui na abertura um raio que atingiu, portanto, esses manifestantes. Foi um susto enorme. Tinha colegas nossos lá que realmente, assim, se assustaram com a situação. Fica essa região de Brasília bem no eixo principal aqui da cidade, né, no eixo monumental, bem próximo ao Memorial JK mesmo. Tem até um vídeo que foi feito no momento em que esse raio cai, que mostra justamente atingindo essa concentração de pessoas nesse ato organizado pelo deputado Nicolas Ferreira. Vamos ver o trecho do momento em que esse raio cai no meio ali da multidão? O que a gente está observando é isso, né? Ali a multidão, Sim. tem uma cerca, né? Tem aqueles cavaletes, as grades que são colocadas normalmente em apresentação ou em manifestação. Aí a gente consegue ouvir, né, o som do trovão e imediatamente a câmera volta, ela mostra um outro ponto e algumas pessoas que caíram, né? Dá para observar que começa ali um princípio de tumulto, né? Porque é gente que levou a descarga elétrica e principalmente gente que estava apoiada, né, Marangoni, nessa grade, que é uma grade metálica. É isso que eu ia dizer, Carla. A situação ali foi potencializada porque essas grades que são usadas para conter manifestação, delimitar uma área, elas são de metal, né? E as pessoas, muitas estavam apoiadas nela, então esse raio ele passou por toda aquela área e você vai vendo que demora até um pouco para processar, as pessoas elas vão caindo, né? Elas vão perdendo as forças ali, outros vão ajudando, tentando justamente socorrer essas pessoas. Esse grupo aguardava justamente a chegada do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, enquanto, portanto, ele não discursava, o pessoal estava nessa chuva, né? Que a gente sabe, não é recomendável ficar em chuva, em lugar aberto, mas eles aguardavam o Nicolas Ferreira. A parte ficou ferida e teve que ser encaminhada a hospitais aqui do Distrito Federal e da região em razão dessa descarga elétrica. Pelo menos 8 pessoas ficaram em estado grave, portanto a gente ainda está buscando saber se essas pessoas já estão fora, né, de risco, fora de perigo. Segundos depois, né, algumas pessoas que estavam apoiadas nessas secas parecem cair levando choque, os que não levaram choque estavam ajudando os outros. Isso aconteceu por volta de 1h da tarde, os bombeiros militares já monitoravam o ato e montaram então uma tenda de emergência para esses primeiros atendimentos. Os dados oficiais são os seguintes: 72 pessoas receberam algum tipo de atendimento. Destas, 29 tiveram que ser encaminhadas a hospitais, 18 para o hospital de base e 11 outras pessoas para o Hospital Regional da Asa Norte, o HRAM. Aí tem os relatos, né, das pessoas que ficaram mesmo atordoadas sem saber exatamente o que estava acontecendo. E aí é interessante dizer, né, que algumas nem ficaram feridas, mas precisaram do atendimento em razão justamente do susto e do nervosismo. Bom, essa é a situação do ato que terminou com essa história aí do raio, mas a gente está acompanhando ao longo da semana. Vem de uma passeata que Nicolas Ferreira tem feito desde a cidade de Paracatu, em Minas Gerais, até esse desfecho neste domingo, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, falando em liberdade no caso de Bolsonaro, que a gente sabe que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal da tentativa de golpe. O Nicolas Ferreira, ele foi no ato, mesmo depois do que aconteceu, fez um discurso
para as pessoas que estavam ali. E o destaque do discurso foi as críticas, né, os ataques que ele fez ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o Brasil não tem medo dele. Enfim, foi mais ou menos nessa toada essa manifestação organizada pelo Nicolas Ferreira. Aliás, nós temos um pequeno trecho do que ele disse. Vamos acompanhar? Nós vamos agora ter a missão de acordar as outras pessoas. Essa missão é sua. Essa missão é sua. Quem entendeu, bate palma. Essa missão é sua. Sua. Tem um monitor do debate político, né, gente, que faz sempre essas estimativas do número de pessoas em manifestações políticas. E o monitor, portanto, que é ligado inclusive à Universidade de São Paulo, projeta que esteve ali no auge desta manifestação cerca de 18 mil pessoas na região da Praça do Cruzeiro. Claro que com a chuva também e com esse incidente que deixou todo mundo assustado, logo as pessoas foram se dispersando. Bom, gente, é isso que aconteceu aqui neste domingo. Bom, já havia a previsão de chuva muito forte, né, Marangoni? Ainda há previsão de temporal para os próximos dias em Brasília, inclusive com essa possibilidade de queda de raios. É importante a gente sempre lembrar, tem muita gente escrevendo para cá e é claro que parece que o roteiro do Brasil é escrito por um maluco que gosta de brincar com as coisas e brincar com a nossa imaginação, mas a gente tem que tratar com o que há de concreto, né? A gente tem que tem que ter o pé no chão para falar sobre as coisas. E nesse caso, já existia essa previsão de chuva muito forte. Você reunir pessoas e manter uma reunião marcada para um local aberto, onde há árvores e com a presença de metal ali, de materiais que podem potencializar e colocar a vida das pessoas em risco em caso de queda de raio, não é exatamente algo que é muito recomendado, né? Então, é claro que os organizadores, né, desse movimento, dessa passeata, eu acho que para eles fizeram um cálculo ali e imaginaram que deixar passar um potencial político desse, de reunir muita gente, depois de uma caminhada que deixou políticos que não estão acostumados a caminhar por tanto tempo, inclusive com bolhas nos pés, fazendo pausas ali, fazendo massagem, fazendo piscina de gelo, desperdiçar esse sofrimento dos políticos, pensando na segurança das pessoas que estariam ali para recebê-los depois dessa caminhada, o cálculo foi de que não, tá tudo bem, não vai acontecer nada, e se acontecer é algo que pode ser manejado de certa forma, é algo que desperdiçar esse potencial que a gente tem aqui de reunir pessoas e falar o que a gente quer, isso era grave, né? Agora, você manter uma reunião num tempo desse, tanta gente reunida, foi grande o que aconteceu. Foi muito, imagina, você está falando de 90 pessoas feridas, né? Muita coisa, gente. E aí é o seguinte, Carla está falando sobre esse grau de irresponsabilidade. Por outro lado, acho importante pontuar que há uma parcela da esquerda celebrando esse episódio. E acho que isso é tão detestável quanto qualquer outra coisa que fosse de qualquer outro lado ou qualquer outro viés ideológico, sabe, gente? Estamos falando de gente. Estamos falando de brasileiros, entendeu? Então, assim, discordâncias pensamos diferente, tá tudo certo. Isso é democracia mesmo. Mas não gosto de como fulano pensa. Outra coisa é você desejar o mal de alguém, que pessoas morram nessas circunstâncias, sabe? Isso também eu acho deplorável, que haja pessoas celebrando, comemorando esse episódio aqui que feriu tanta gente e colocou tanta gente em risco, né? Mas é preciso também falar sobre esse grau de responsabilidade. A gente tá com uma outra imagem importante, porque o Marangoni nos trouxe essa primeira imagem. Tem um outro flagrante do momento em que o raio cai, que eu acho impressionante. As pessoas estão reunidas, dá para ver ali uma bandeira do Brasil, né? Agitada em função do vento. E enquanto as pessoas estão se manifestando, a gente vai ver e ouvir, rasgando no céu, um raio. É um baita de um barulho. Violentíssimo. E parece muita uma gente mini de explosão. E Parece bastante explosão gente, no horizonte. bastante gente com guarda-chuva ali, né? Claro, tá chovendo forte. E deve chover nos próximos dias também, né, Afonso? Deve chover, gente. Na verdade, eu vindo hoje aqui para a redação da Band News FM, até me assustei porque tá também uma cerração, uma neblina muito intensa em Brasília, não dá para ver um palmo à frente do nariz. Então, neste momento, eu estou olhando aqui pela nossa janela da Band News FM, está um tempo
péssimo em Brasília, extremamente fechado, perigoso para motoristas e pedestres, então a expectativa é que fique assim, previsão do tempo não é nada boa e ontem também já estava nessa situação, então vale de alerta também para todo mundo. Tá bom, Marangoni volta daqui a pouquinho com mais informações aí de Brasília. Até mais, Marangoni.